Então vamos lá, vamos recapitular o que a gente falou ontem. Bom, o grande ponto que a gente tem nesse modelo que a gente está trazendo é que para que a gente construa algo que as pessoas queiram, a gente precisa então construir isso junto com as pessoas. Então, a gente não constrói para as pessoas. Essa metodologia é de construção com as pessoas. Então, as pessoas, elas fazem parte desse processo a todo momento. Para que você organize o seu pensamento, então, é importante você entender essa lógica que a gente trouxe aqui. Em que momento que eu estou, né? Então, a gente discute aqui primeiro o problema, no processo de criar amplitude sobre esse problema, e aí convergir para um ponto de vista desse problema, para depois eu divergir sobre a solução e convergir para algo que eu validei ao longo desse processo. Ao longo de todo esse processo, a gente faz a iteração com o cliente, que é ter contato com ele para fazer validações e para construir aprendizado. Então, a gente passa a construir ciclos de construir, medir, aprender, sempre entendendo que a gente precisa compreender aquilo que mais vai gerar valor para que a gente aprenda ao longo desse processo. Então, o que precisa ser feito primeiro? O que precisa aprender primeiro para que a gente possa dar o próximo passo? Para que a gente organize essas informações, então, a gente passa a construir uma lógica, então, que eu crio hipótese, eu desenvolvo um teste e faço uma validação. Então, eu vou construindo uma matriz que a gente chama de matriz CSD, onde eu vou guardando aqui o mapa dos meus aprendizados e aquilo que eu trouxe como suposições e dúvidas que foram validadas e transformaram em certezas, validadas ou invalidadas, para que a gente, então, possa prosseguir com o desenvolvimento daquilo que nós vamos entregar para nossos clientes. Falamos, então, que todo o processo ele passa por uma análise do que é a ideia e aquilo que está por trás da ideia. Para a gente poder chegar nessa solução, nesse entendimento, a gente desenvolve um brainstorming, né? uma reunião aí com as pessoas que estão envolvidas no projeto, vão fazer algumas perguntas abertas para elas ali, e as pessoas vão desenvolvendo isso individualmente, depois faz um agrupamento dessas informações, e por último você traz sentido para elas, né? Então, com isso, a gente começa a conseguir responder algumas informações que estão contidas aqui, né? Qual que é a minha ideia? Qual o problema que está por trás da minha ideia? Como o restaurante resolve o problema dele? Com base nessas informações, então, agora a gente consegue fazer uma primeira pesquisa que vai ser sobre explorar esse tema. Vou fazer um roteiro de entrevista, vou entrevistar, vou gravar a entrevista. Esse roteiro ele tem que ser bastante aberto, ele tem que fazer perguntas que façam a pessoa desenvolver o tema, né? Ele não é uma pergunta, um questionário estruturado, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, não. Ele é um roteiro de informações. Faço as entrevistas, gravo elas sempre com um parceiro junto, para que a gente possa dar a atenção total que o entrevistado merece, por ele estar dando para você esse tempo que é valioso para ele. Então, você pede para ele, para que ele ceda o tempo dele para você, então você tem que tratar com muito respeito isso. Então, tem que estar organizado, tem que estar com tudo na hora marcada, com o seu roteiro pronto, para que você possa, então, dar toda a atenção para ele. E a outra pessoa que está junto com você, ela vai fazendo anotações e, principalmente, percebendo reações que, às vezes, passam despercebido, né? Então, uma resposta que ele disse com a fala afirmativamente, porém, com um semblante, disse que não. Tipo, isso foi legal? Foi legal. Não foi legal, né? Depois, o que eu vou fazer? A decupagem. É eu pegar toda aquela informação, vou ouvir junto com o parceiro que me acompanhou no processo, e vou pegar falas que esse cliente traz e vou colocar em post-its, e depois eu vou organizar aqui se isso é um desejo, se isso é uma necessidade, se isso é uma oportunidade ou se isso é uma barreira. Essa é a fase que eu mais aprendo ao longo do processo, porque eu aprendo a fazer boas entrevistas, porque eu vejo aonde que eu estou falhando, e eu aprendo porque a hora que eu estou com contato do cliente, é ele que sabe o que eu preciso fazer
para que ele deseje aquilo. Com base nessas informações, eu consigo validar se faz sentido ou não explorar esse problema. É um problema que dói muito, é um problema que tem recorrência, né, que compra contínua, ele impacta muitos atores. Se a maior parte está para cá, faz sentido a gente seguir. Construa, então, o ponto de vista daquilo que eu vou atacar. Qual o problema que eu vou resolver? E depois, qual o sucesso que o cliente busca? Nesse caso, a gente falou acesso facilitado à compra pelo cliente do restaurante e facilidade para que o cliente do restaurante compre. É o sucesso dele. A gente dá uma olhada, então, o que faz os nossos concorrentes, para que a gente, então, faça a primeira... A gente está, então, chegando aqui na primeira etapa do nosso diamante. Então, a gente construiu o ponto de vista. Então, a gente criou divergência, gerou convergência, construiu o ponto de vista daquilo que a gente vai atacar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, pensar em como que vai ser essa solução. O que é essa solução? E aí eu trouxe essas ferramentas aqui. A primeira ferramenta que a gente vai olhar agora chama-se visão do produto. Então, essa ferramenta, para quem que ela é? Então, ela é para o dono, ele é para empresas do food service. O que é o food service? Serviço de bares e restaurante. Serviço de alimentação, food service. Então, esse é o cliente que eu vou atacar. Para quem que ele é? Empresas de food service. Certo? Quem que é o outro cliente dessa ponta? Eu tenho, então, um outro cliente que é o consumidor, o comprador, né, que é o consumidor final. Então, eu tenho dois clientes nesse caso. Qual o problema que precisa ser resolvido para esse cara? Precisa ser fácil, é isso que ele está falando. O problema é facilidade na interação com o cliente. E esse aqui, ele precisa o quê? Ele precisa de um sistema que seja fácil de compra. Então, que facilite a troca, né? Esse cara, qual o problema que ele precisa resolver? É facilidade e agilidade para comprar. É esse que é o problema que ele precisa resolver. Qual que é o nome que eu vou dar para esse produto? Então, nós estamos falando aqui que é o Mesa Fácil. Opa. Então, o Mesa Fácil. Esse é o nome do produto que a gente vai desenvolver. Então, agora, qual a categoria desse produto? Então, vamos falar aqui, né? Como que é o nome? Aqui a gente colocou, né? O nome do produto, Mesa Fácil. Mesa Fácil. Deixa eu deixar aqui o outro, para seguir a lógica. Aí, é uma categoria de produto. Qual que é o produto? Ele é um software para esse cliente. Software. E para esse aqui, ele é um aplicativo. Diferente então a gente olhou aqui da concorrência, né? Então, qual que é, né? Do QR, que foi aquele nome que a gente pesquisou, depois o outro, e o nosso produto tem a diferenciação-chave de ser fácil. Beleza, gente? Tranquilo? Como que é? Dá clareza? Falem para mim o que vocês perceberam da ferramenta. Ficou claro o que a gente está começando a fazer?
Sim, não, talvez. Né? Então, o que a gente está fazendo? É construir aqui um entendimento do que nós estamos fazendo para o nosso cliente. Bom, vamos lá. E agora, e essa solução? O que é essa solução? O produto é ou não é? O que o produto é? Ele é um software. Ele é um aplicativo. O que mais? O que ele não é? Ele não é um meio de pagamento. Ele não é, ele não captura clientes. Ele não é um marketplace, tipo Mercado Livre, lojas americanas. Percebe? E o que ele faz? Ele facilita o processo de troca. Ele facilita a inclusão de produto pelo cliente. Ele controla a venda. O que ele não faz? Ele não trabalha com a parte de despesas financeiras. Ele não controla estoque. Percebe? Então a gente começa a dar clareza para aquilo que a gente vai construir. Em cima disso, a gente vai agora, então, criar um desafio que vai guiar a gente dentro do processo que nós vamos construir. Então, que processo que a gente vai construir? Como podemos, né? Como podemos? Sempre um desafio, ele vai trazer para a gente a clareza da direção que a gente precisa seguir. Então, é extremamente importante a gente ter esse desafio construído. Então, nesse momento, a gente vai agora entender qual o desafio que nós vamos trazer. Que desafio que é esse? Esse desafio é como podemos tornar simples o processo de venda pelos canais digitais do cliente. Das empresas de service food. Então vamos lá, esse é o nosso desafio. Então, com essa clareza, a gente vai então poder agora dar direção para aquilo que a gente quer desenvolver. Então, agora eu trago uma outra ferramenta para a gente poder trabalhar, que a gente chama de máquina do tempo. Então, a máquina do tempo, a gente vai trabalhar com uma análise de algumas informações de como que era no passado, como que é no presente, como que será no futuro. Então, vamos lá. No contexto histórico, como que era esse processo, né? Então, as empresas anotavam em caderno. Os clientes compravam no estabelecimento. Os pedidos eram feitos por telefone.
o delivery quase não existia. Percebe, gente? Então, aqui a gente está dando um contexto histórico de como que era no passado, e relacionado, dando um contexto, né? E hoje, no presente, o que que tem? Bom, a gente tem aqui uma briga, nós temos aqui aplicativos de compra, aplicativos de delivery, vamos por assim. Então, Uber Eats, iFood. Daí a gente tem aqui tecnologia no cardápio, né? Então, dando cardápio digital hoje. Como que é no presente também? Como que é no presente? Qual que é o que mais que tem? Tem aqui vendas pelas redes sociais. Como que é o futuro? Como que a gente imagina o futuro? Modelos de assinatura. Pagamento on demand, acho que é assim que se escreve. Então, a gente paga por aquilo que está consumindo ali, né? A gente paga aqui, né? Por aquilo que consome. Então, você já está ali, você já tem tudo pedido, no final do mês tem uma fatura, tudo conectado no seu estoque. A gente vai ter aqui as compras, compras pelas assistentes pessoais eletrônicas. Legal, gente? Então, a máquina do tempo, a gente começa a preencher aqui as informações para a gente entender e começar a contextualizar o problema e entender como que a gente vai trazer solução para aquele negócio. Então, a gente está pensando em como que vai dar bojo para isso. Quais são as oportunidades será que vão surgir? E como que era o comportamento do cliente aqui? Sempre no passado tinha muito consumo no local. O que mais que tinha de comportamento? Pagava com dinheiro ou cheque. O que mais? Parcelava pouco as compras. O que mais? Depois, como que é no presente, né? Então, percebam, pessoal, que nós vamos, então, construindo essa ferramenta para a gente construir entendimento de tudo aquilo que precisa ser trazido, né? Vocês querem me ajudar a preencher isso aqui, para eu não ficar sozinho falando aqui e ficar mais interativo, pessoal? Pix. Oi? Pix. Então, uma forma de pagamento hoje, a gente tem aqui um comportamento de ter tudo no digital. Sim. Pagamentos digitais. Legal, esse é um comportamento. Qual outro comportamento que o cliente tem? Cartão de crédito. Tá aqui, vamos junto aqui, é só sobre meio de pagamento. Vamos sair do meio de pagamento. Qual outro comportamento? Querer receber em casa. Receber em casa. Então, gosta do delivery hoje. Delivery como opção. O que mais, gente? Qual outro comportamento? Eles gostam de esperar? Não. Não esperam. É outro comportamento. O que mais? Percebe?
como isso vai dando clareza para a gente. Depois lá, qual outro comportamento para o futuro? Como será que vai ser isso no futuro? Não se preocupar com compras. Será que isso vai acontecer? Vai ser tudo automático? De repente a Siri abre no celular: oi, Márcio, hoje você vai querer o salmão ou a carne, o ensopadinho de carne do restaurante que você costuma pedir? Será que vai ser assim? É. Será que então esse comportamento vai ser comportamento de compra será influenciado pelas Experiências, né? pelas assistentes eletrônicas, Uhum. que é uma nova experiência, percebe? É uma nova experiência. Então, isso são comportamentos que a gente está projetando para o futuro. Né? Então, será que também vai ter, por exemplo, no futuro, compra do vizinho como forma de comprar da própria região que você está dentro do seu condomínio? Dentro do seu condomínio, certo? Então, compra do vizinho aqui dentro de uma rede, né? Comprar do vizinho em rede, vou por aqui para ficar mais claro. Será que vai ser assim a compra no futuro? Então, aqui no seu próprio condomínio, já tem aqui alguma pessoa que desenvolve a alimentação e já me entrega pronto para eu consumir aqui. Ele só me... Percebe? Será que vai ser assim? Né? Porque a gente tem toda uma mudança do comportamento, né? A gente tem também uma mudança daquilo que as pessoas terão como profissões, a gente tem toda a tecnologia. Então, como que será esse comportamento lá na frente? Então, na hora, essa ferramenta, ela traz para a gente quebrar esse mundo encaixadinho que a gente está hoje, dar uma olhada das dificuldades para o passado, entender o momento que a gente está no presente e olhar para o futuro. Então, quais são as afirmações que o cliente fala? É difícil digitalizar a empresa. O cliente só quer comprar de aplicativo. Os aplicativos... Não, isso aqui é agora, né? Os aplicativos cobram taxas altas. Isso aqui é desses aqui. Então, vamos lá. O que eles falavam no passado? Então, no passado, eles falavam que... O que meu pai falava? O que eu falava, né? Quais eram as afirmações, né? Que as pessoas não querem ser atendidas por máquinas. Será que falavam isso? Não preciso de sistema porque sou pequeno. Percebe? São afirmações que ele diz. E como será que seriam essas afirmações no futuro, né?
Então, qual que é o meu modelo de negócio? Deixa eu passar um pouco mais rápido aqui, senão a gente não vai... Como que era o modelo de negócio anteriormente? Então, o meu modelo de negócio era venda, era venda no estabelecimento. Depois teve os disques. O que mais? Quais que eram os modelos de negócio? Eu acho que basicamente esses dois, né? Venda. Tem também aqui a venda por encomenda, né? E eu tenho também, e a gente tinha também as pessoas que faziam marmita, né? E elas entregavam, a gente levava as marmitas para as pessoas, elas enchiam de comida e a gente pegava, né? Para esses restaurantes. Então tinha as marmitas, né? Que eram compras recorrentes. Né? Vou pôr aqui recorrentes. Então a gente contratava da pessoa e todo dia ia lá buscar. Depois, como que é o modelo de negócio hoje? A gente tem o modelo de negócio dos aplicativos, venda por aplicativo. A gente tem modelo de negócio hoje o que a gente chama de dark. Como é que escreve kitchen de cozinha? Alguém sabe? Escreve aí para mim. Ó, drive-thru aqui, né? Verdade, tinha drive-thru. Vamos pôr mais um aqui. Kitchen, valeu. Então tem o Dark Kitchen. O que é o Dark Kitchen? O Dark Kitchen, eles são cozinhas que não tem marca, vamos dizer assim, né? Eu tenho lá, eu produzo, eu não tenho uma porta, é só uma cozinha industrial que eu produzo e vendo via delivery. E eu crio várias marcas e eu só existo no digital, né? Chama Dark Kitchen. Eles também chamam de nas nuvens, né? Cloud Kitchen também, que seriam como se fosse uma cozinha nas nuvens, né? Eles também chamam de Cloud Kitchen. Então eu tenho aqui essa venda direta, eu monto esses modelos que eu tenho aqui, deixa eu pôr aqui o drive-thru, né? Drive-thru. O que mais, gente? Me ajuda aí. Então, temos o drive-thru aqui, desenvolvido pelo McDonald's, né, se eu não me engano. O que mais que eu tenho aqui, gente? As Dark Kitchens, eu tenho cozinhas colaborativas. O que os meus concorrentes eles faziam no passado, então? Quem que eram os meus concorrentes do passado? O que eles faziam? Como que eles faziam? O que eles faziam? Eles eram softwares de software de desktop, vamos falar assim, está instalado, né? Eu tinha aqui várias gestão por planilhas que faziam isso. A venda, automação da venda que era vendido. Como que eu tenho hoje? Hoje eu tenho a computação em nuvem e aplicativos. Eu tenho softwares, né? Softwares
softwares integrados, né? Então, eu integro um software em outro, então eu tenho o conceito de ecossistema de soluções. Então, tem aqui softwares integrados. E como que será no futuro, né? Será que eu vou ter aqui uma... Como que eu vou gerar a integração com as assistentes pessoais eletrônicas? O que mais, gente? Me ajudem aí. Quais que são as oportunidades que a gente começa a ver no passado, né? Então, a gente tinha aqui, no passado, que oportunidades que surgiram, né? Os disques, eles vieram com muita força, né? Então, a gente teve ali também a abertura de canais digitais foram oportunidades, né? Então, vamos falar assim, novas tecnologias, né? Novas tecnologias. Quais são oportunidades que a gente tem hoje, né? A gente tem aqui um grande mercado que precisa se digitalizar. Então, um grande mercado de MPS, que são micro e pequenas empresas que faturam até 4.800.000 por ano. Então, as MPS é um grande mercado que precisa se digitalizar ainda. O que mais que eu tenho aqui? Adesão maior de todos os perfis de consumo com o meio digital. Eu tenho aqui uma nova conceituação de tempo e de uso do tempo e do seu uso, né? O que mais que é a oportunidade para o futuro? Tem as assistentes eletrônicas. Automação do abastecimento dos lares. Percebe, gente? Como é que foi essa experiência da gente preencher essa ferramenta aqui? Fale um pouquinho, chatbots, legal aí. O chatbots aqui, o chatbots já está aqui, né? Então, o chatbots aqui, está nesse aqui, né? Como... Chatbots. Legal, gente? Então vamos, fale aí para mim, abre o microfone para a gente poder conversar um pouco. Eu queria que vocês trouxessem para mim o que vocês perceberam dessa ferramenta, o que ela trouxe de clareza. Vamos lá? Bom, a outra ferramenta que a gente vai trabalhar é o mapa de stakeholder. O que é o mapa? O que são os stakeholders, né? Os stakeholders são todos os interessados com o seu negócio. O que eu preciso? Quem que precisa? Quem que está envolvido com a minha empresa? Fornecedores, clientes, mercado em geral.
agentes públicos, entidades, né, sindicatos patronais, sindicatos dos trabalhadores, eu tenho, então, concorrentes, eu tenho, então, uma série de stakeholders que estão envolvidos nesse processo. Então, eu venho aqui e escolho um stakeholder para análise. Qual stakeholder que eu vou escolher aqui? O food service. Então, dentro do food service, quem que são os caras do food service? São as empresas ali que estão, restaurantes, bares, lanchonetes, então todos os caras que vão usar aquilo que eu estou pensando em desenvolver. Os stakeholders que são diretos são aqueles que estão ligados diretamente com a empresa. Então, a gente tem lá, por exemplo, o iFood. Eu tenho ali, daí a gente pode colocar aqui aplicativos de forma geral. Se eu quiser dar uma lupa, eu posso trazer os caras que são maiores, entende? Então, eu coloquei aqui sem lupa, aplicativos. Aplicativos que trazem clientes. Depois eu tenho aplicativos que facilitam as trocas. Eu tenho aqui aplicativos de gestão. Tem contador. Eu tenho fornecedor de alimentação, de matéria-prima, né? Vamos falar assim. Eu vou ter fornecedor de tecnologia. Fornecedores de manutenção. Depois eu vou ter sindicatos, patronais. Eu vou ter sindicato de trabalhadores. Percebe? Todos esses caras são stakeholders diretos. Depois eu vou ter stakeholders que são indiretos. Eu vou ter aqui prefeitura. Eu tenho aqui um ente público que é a vigilância, que ela está direto, vigilância. Sanitária. Eu vou ter aqui vou ter aqui ainda meios de pagamento. Então, percebam, gente, todos esses são stakeholders que são diretos. Agora, vamos lá. O que esse cara ele troca de valor comigo?
qual o valor que ele troca comigo aqui. Que sempre o valor ele vai e ele volta. Então, vamos lá. Qual que é o valor que eu troco com esse cara aqui? Né? O que os aplicativos que facilitam as trocas fazem? Diminuir o atrito. Vamos pôr uma frase melhor. Facilitar a venda. Qual que é o valor que ele entrega de volta? Pagamento, recurso financeiro. Então, aqui, ele retorna pagamento como forma de retorno de valor. Depois, o que os aplicativos que trazem cliente entregam para o cliente de food service? E o que eles devolvem? Né? Então, você coloca aqui, eles entregam clientes. Entregam clientes. Gente, e aí a gente vai fazendo isso para todos os stakeholders. Por que é importante eu olhar para isso tudo aqui, né? Então, eu começo a olhar para todas essas trocas que fazem, eu começo a ver que tem, por exemplo, grandes tubarões aqui no meio desse processo. Então, quando eu vou entrar numa briga dessa, que vão, tem grandes aplicativos que trazem clientes, eu tenho já um puta do mercado aqui que já atua fazendo esse trabalho, mas eu começo a perceber que existe um mercado gigantesco de clientes. Eu começo a analisar se faz sentido ou não eu ser um aplicativo, por exemplo. Já começa a me surgir uma dúvida aqui, porque eu começo a olhar para esse ecossistema e ver o quanto que tem player nesse mercado e qual que é o custo de entrada dentro desse mercado. Então, isso já acende um alerta para mim. Será que a melhor forma de eu resolver esse problema que eu quero explorar realmente é sendo um aplicativo que facilita a troca? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai agora novamente interar com o cliente. Vamos fazer um processo de pesquisa e entrevistar alguns clientes para poder entender como que é essa questão dessa jornada entre o cliente que vai usar o aplicativo e o cliente da operação ali. Bom, o que a gente fez na primeira pesquisa? Na primeira pesquisa a gente se aprofundou sobre o problema geral. Agora a gente vai mais focar em como o cara desenvolve o comportamento de consumo, como que ele contrata, qual a dificuldade que ele tem. Então, eu vou me aprofundar nesse cliente, né, para entender qual que é o perfil de entendimento sobre esse cliente, para entender como que eu vou desenhar a minha solução pensada nele. O que é importante a gente trazer até aqui? A gente vem, então, desenhando como que a gente está, então, ampliando esse entendimento e a gente está compreendendo como que essa solução ela está sendo pensada para o cliente, tá? Então, vamos olhar para a jornada do meu cliente, né? Vamos olhar para a jornada do meu cliente. Eu vou pegar aqui. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai colocar os momentos. Aqui o dizer está errado. Eu vou corrigir para vocês para poder mandar a ferramenta, tá, gente? Não deu tempo de eu finalizá-la aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a olhar, né? A gente começa a perceber que essa jornada, né, do usuário, ele vai ter aqui um momento que é
durante, aliás, é antes, né? Aqui é o momento que é antes da contratação, né? Antes. É antes. Opa! Então, aqui. Ô, caramba! Burro! É antes também, antes da contratação, o momento que é antes da contratação também. Aí agora vem o momento que é durante. Depois o momento que é depois. Durante, não. Durante, depois. Que é durante. E aqui é durante. É depois, quer dizer. Bom, então vamos lá, gente. O que que são os momentos do usuário, né? Então, os momentos da jornada são momentos que representam as etapas que o usuário passa durante essa jornada inteira, né? Então, a gente pode dividir a jornada de uma forma simples, né? Então, antes, né, pré, durante e depois. Como a gente pode ser mais detalhado e colocando aí os momentos que cada um tem, certo? Então, qual que é aqui a motivação, né? O que que faz o cliente buscar essa contratação, né? Qual que é? Qual que é essa motivação que leva ele a fazer essa contratação, né? Dentro desse momento. Quais que são esses momentos? Então, quais que são as ações do usuário durante esse processo, né? O que que ele está fazendo? O que que ele está fazendo como ação antes, né? O que que ele faz? Então, no momento em que ele está aqui nessa etapa, qual que é a motivação que esse cara tem? Então, ele está lá, né? O usuário, ele está lá, ele começa a perceber quais são as ações dele. Ele começa a perceber que diminuiu a venda fisicamente. Ele começa a perceber a entrada de aplicativos no mercado. Ele vê concorrentes vendendo pelas redes sociais. Então, tudo isso faz com que ele perceba que tem algo que está acontecendo e que isso está tirando o sono dele, né? O que que faz? O que que hoje está fazendo? Desculpa, gente. Essas etapas elas são aqui. Na descoberta. Então, quais são as motivações que ele tem? Ah, ele quer vender mais. Ele quer
Ele quer vender mais para os mesmos clientes. Ele quer fidelizar o cliente. São essas as motivações que ele tem. E quais que são as descobertas? Quais ações que ele faz? Ele começa a perceber que a venda, que houve uma diminuição da venda física. Ele viu que entrou um monte de aplicativo no mercado. Ele viu que existe um monte de concorrentes nas redes sociais. Aí, como é que ele busca mais informação? Então, ele começa a conversar com amigos. Ele, então, pesquisa na internet. Passa a acompanhar lives, que é o que todo mundo faz, né, agora. Depois, como que ele contrata, né? Como que é a contratação? Ele não sabe como escolher, né? Ele contrata por indicação de amigos. O que mais? Ele acha caro pagar por isso. Ou melhor, ele não sabe fazer. E no primeiro uso, como que é isso? Né? Não sabe cadastrar, bater fotos atraentes. Ele tem dificuldade de cadastrar produtos. Ele não sabe conectar as redes sociais. No uso contínuo. Contrata serviço para implementar a solução. E que mais? Aprende como usar. Abandona por quê? Não soube usar a tecnologia. Centraliza tudo em uma pessoa só. Percebe, gente? Então, a gente vai aqui construindo como que é a jornada desse usuário. Depois a gente vai aqui preencher as dores,
Preencher as experiências e entender as oportunidades, né? Então, vamos aqui olhar um pouquinho como que seriam essas dores, né? Então, nessa fase de motivação, nessa fase de motivação, que dores que esse cara tem? Ele vamos pensar aqui. Ele tem dificuldade de compreender como fazer, por exemplo. Na descoberta, é muita informação. Depois, mais informações. Não sabe onde pesquisar. Todas essas informações a gente vai extraindo do questionário dele, né? Depois, experiências, né? Vamos lá, que experiências que a gente vai trazer aqui para ele? Né? Como que é hoje a experiência desse usuário, né? Então, vamos mudar aqui, que aqui é diferente. Aqui são bolinhas. Então, vamos lá. Essa ferramenta aqui, que é a experiência do usuário, aqui poderiam ser as carinhas, né? Aquelas carinhas de mais triste para carinha de alegre. O que a gente quer saber em cada momento dessa jornada é como que esse cara tá, né? Como que é o nível de motivação dele? O quanto que esse cara está engajado nisso, né? O quanto que ele está satisfeito com tudo isso, né? Vamos pegar aqui uma outra bolinha, né? Vamos mudar só a cor dela para ficar diferente. Vamos colocar aqui um roxo. Então, no início desse processo, como é que ele está, né? Ele está ali mais ou menos, está bem frustrado com tudo isso. Aí ele vai lá e ele então começa a pesquisar e ele então descobre que aqui tem um monte de informação, ele começa a se entusiasmar com aquilo, depois ele contrata, está cheio de motivação, e aí ele começa a usar, o negócio fica difícil, o primeiro uso é complicado, ele perde um pouco todo esse tesão que ele estava, depois ele passa aqui no uso contínuo, ele passa a aprender, e aí ele tem aqui uma experiência de abandono quando acontece por uma grande frustração. Né? Então, está aqui, né? Então, uma frustração. Então, vamos imaginar que o arco dramático desse cliente, né? Ele parte daqui para lá, depois vai para lá, depois ele desce aqui, daí ele vem para cá, e depois ele, novamente, ele desce. Então, o nível de motivação desse cara relacionado a esse processo é esse aqui que a gente desenhou. Por que é importante a gente ver isso aqui? É para saber aonde que tem a descoberta. Aonde que eu posso descobrir oportunidade, aonde que tem ponto de atrito. Tem um livro, pessoal, que foi lançado agora em inglês ainda, não tem tradução em português, que se chama Friction. Esse livro, o autor, ele desenvolve o conceito
de que em tudo que existe contato, e em todo esse processo, há ali pontos de desgaste, pontos de atrito, pontos de fricção, que vão fazendo com que a experiência desse usuário seja prejudicada, porque ela não é fluida, né? Ela não vai entregando coisas que, de fato, o usuário queira e de uma forma que atrapalha. Então, quando eu venho com um olhar e eu consigo desenhar toda essa fricção que existe em cada uma dessas etapas, desses pontos de contato, dessas entregas que eu vou realizando com o meu usuário, eu poderia, como se eu tivesse uma borrachinha, eu viria apagando as informações aqui e vou eliminando esses pontos de fricção para eu desenhar uma experiência que seja fluida, certo? Então, o que é legal a gente olhar para essa ferramenta aqui, né? É entender nessa jornada que eu vou desenhando, e conforme eu vou iterando com o meu cliente, eu vou alimentando essa jornada para deixar ela mais fluida, com uma experiência melhor. Eu vou desenhar, então, aonde que eu posso eliminar esses pontos de contato, eliminar pontos de contato necessários, eliminar, às vezes, preenchimentos de documentos que não fazem sentido, às vezes, tornar um pedido de uma forma muito mais acelerada. Então, como que eu consigo apagar toda essa fricção que acontece ao longo de todo o processo e que dificulta o seu cliente de ter uma experiência que ele realmente deseja? Tudo bem? Tranquilo aqui quanto à ferramenta, gente. E aí, por último, a gente tem aqui oportunidade, né? O Reiane, o que você quis dizer com ter mais lucro e agilidade? O que seria isso aqui, para eu complementar aqui com a sua opinião? Bom, a oportunidade, então, é que eu começo a vislumbrar aqui o que eu começo a olhar aqui que existe como oportunidade em cada uma dessas etapas, né? Então, nessa etapa aqui, que é antes da motivação, né? Será que eu posso, então, blogar, montar um blog? Será que eu posso aqui, nesse momento de descoberta, fazer blog e comunicação em redes sociais desses conteúdos? O que mais que eu posso ver aqui como oportunidade, né? Eu posso, então, mandar conteúdos para o meu cliente para ele poder aprender. Nessa fase aqui, que é a fase de mais informações, eu posso fazer aqui demonstrações para o meu cliente. Nessa fase aqui, eu posso trazer aqui uma consultoria grátis, por exemplo. Eu posso trazer aqui eu entendo que ele possa querer aqui ver depoimentos para poder decidir em comprar ou não. Depois, eu tenho lá, nessa fase de primeiro uso, eu entendo que o suporte é importante como diferencial para que ele possa consumir e ficar na minha base. Então, eu vejo aqui que treinamento nessa fase de uso contínuo é extremamente importante, né?
Então, essa fase de setup, né, que é você colocar o cara dentro da ferramenta e ensinar ele a usar, né? Então, setup facilitado. Depois, nessa fase de abandono, eu posso tentar oferecer um treinamento diferenciado, um treinamento gratuito, por exemplo. Então, gente, percebe que eu começo então a entender que oportunidades que eu tenho olhando para todo esse mercado, vendo tudo que está acontecendo. Com essa ferramenta, então, eu desenho a jornada do meu cliente e eu entendo o que eu vou fazer em cada etapa. O que acontece, gente? Eu vou trazer agora um novo conceito para vocês que se chama-se pivotar. Com base nessa análise que eu estou fazendo, eu vejo que não faz muito sentido eu brigar com os grandes lá, né? Entrar para brigar com aplicativos de venda, aplicativos de captura de clientes. Então, eu começo a perceber que talvez se eu conseguisse construir um método, e aí aqui eu teria que mudar. Então, o que é? Para quem que é o mesmo cliente? É o mesmo cliente. Qual o problema? O problema é o mesmo. O nome do produto é o mesmo? O nome do produto é o mesmo. E qual a categoria do produto? Eu vou ter que mudar aqui, porque ele não vai ser mais um software. Ele vai ser uma metodologia e treinamento para que eu possa pegar o que tem no mercado e ajudar esse cara a resolver o problema dele. Percebe? E qual que é... E por que que ele é diferente? Por que ele é diferente de tudo? Ele é diferente de tudo porque essa solução ela resolve o problema que é o cliente não saber fazer, que é o principal problema que ele tem. Ele não sabe fazer. Então, você ensina ele a fazer. Ele não sabe digitalizar a operação dele. Aí, vamos lá de novo. E o que é? O que é ou não é? Então, eu estou aqui, eu vou olhar aqui para essa solução e eu estou vendo, então, que ele não é mais um aplicativo. O que ele é, então? Ele é uma metodologia. Ele é um treinamento. Ele é aqui uma consultoria. Depois aqui, o que ele não é? Ou ele não é um aplicativo. Ele não é aplicativo. Ele não é software. Ele não é marketplace. O que ele faz, então? Ele facilita o processo de digitalização da operação. Então, eu não estou mais pensando em fazer um aplicativo. Eu vi que isso era briga de cachorro grande, eu falei, eu estou fora. E eu vou, então, fazer outra coisa. O que mais que ele facilita? Né? Ele ensina a pessoa a fazer. Ele desenvolve comportamento. O que ele não faz? O que ele não faz? Ele não faz assessoria. Então, eu não vou fazer pelo cliente. Eu vou treiná-lo a fazer ou vou trazer parceiros que façam por ele. O que ele não faz? Né? Ele não
vende. Ele não vende. Não faz venda. Não, essa frase não ficou boa, não. Ele não faz, o que ele não faz mais? Ele não captura cliente. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente mudou um pouco do que era a lógica aqui dessa solução. A gente mudou ela. Não é mais, então, aquele aplicativo, e a gente, então, agora mudou um pouco o contexto. A gente revisa a máquina do tempo, revisa a máquina de stakeholder, faz algumas novas entrevistas, e aí a gente, então, está pronto para passar para a prototipação amanhã. A ideia, então, é que vocês possam, desde a aula de ontem, né, a gente passou, então, na primeira fase do diamante, né, então vamos voltar lá para o Miro, né? Então, lá no Miro, vocês estão enxergando a tela do Miro aí, né? Então, lá no Miro, aqui a gente falou bastante ontem dessa etapa, né, do ponto de vista do que a gente ia explorar, e aí agora a gente começou a divergir nessa solução aqui. Então, a gente descobriu algumas possibilidades. A gente poderia ser aplicativo, agora a gente decidiu ser uma metodologia, porque a gente entendeu que o mercado ele tem muitos players e ele é de competidores muito agressivos. Então, a gente está vendo aqui uma outra forma de atuar nesse mercado. Como, então, agora, amanhã, a gente vai, então, como que nós vamos prototipar uma ferramenta que a gente consiga, então, levar essa experiência para o usuário e entender se essa ideia que a gente construiu, ela faz sentido para as pessoas, né? Então, a gente vai desenvolver, de alguma forma, algo que a gente possa passar as informações para as pessoas, né? Para que eu possa passar para elas, e vamos anotar aqui tudo aquilo que foi aprendizado na nossa matriz CSD, para que a gente possa, então, entender que métricas que nós vamos utilizar para poder validar se aquilo tudo que nós pensamos como solução, ela de fato faz sentido para os seus usuários. Legal, gente? Então, percebam que essa metodologia, ela é inteira focada no desenvolvimento pelo cliente, né? Então, eu estou a todo momento iterando com ele, né, fazendo esses contatos e voltando para os meus entendimentos para poder desenhar. Essas ferramentas de design, elas trazem para nós sair da nossa caixinha e ir para formatos mais criativos do que como se nós estivéssemos usando os métodos tradicionais, por exemplo, que seria desenhar um business plan, né, um plano de negócio, que é todo estruturado, tem uma estrutura toda formal. Então, essas ferramentas permitem que a gente construa essa expansão da nossa consciência sobre o problema que a gente está inserindo, e em cima dessa consciência, a gente consiga, então, trazer uma pluralidade de possibilidades, primeiro, de entender o problema, e depois trazer essa mesma divergência, essa pluralidade, para poder entender a solução, entender qual a solução que vai fazer mais sentido para as pessoas.